A paz do Senhor a todos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Escola de Pregadores, hoje com a intenção de falarmos sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, explorando assim toda a sua estrutura para facilitarmos na preparação dos nossos sermões bíblicos voltado ao Evangelho. Precisamos, quando pensarmos em extrair alguns sermões bíblicos do Evangelho, precisamos pensar em algumas situações. Primeiro, que os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, são evangelhos que trazem no sentido literário a mesma fala, as mesmas histórias, mesmo tendo às vezes visões diferentes. Mas precisamos pensar nisso. Em segundo lugar, precisamos pensar que cada autor, ao escrever o Evangelho, mesmo sendo este Evangelho sinótico, pensaram em alvos diferentes. Por exemplo, sabemos que o Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho central. Por que central? Porque foi através do Evangelho de Marcos que Lucas baseou o seu escrito e que Mateus também baseou os seus escritos. Porém, o Evangelho de Marcos, ele vai ser um evangelho mais voltado para os gentios, explicando a respeito de Jesus. Já o Evangelho de Mateus, o autor Mateus está preocupado em levar Jesus e explicar a respeito da historicidade de Jesus aos judeus. Já o Evangelho de Lucas, ele está preocupado em levar uma mensagem a respeito da história e dos milagres de Cristo para os gregos, em especial Teófilo. Entendendo assim, percebemos que João, ele traz uma conotação diferenciada e o Evangelho de João já é mais para um povo místico, para um povo de toda raça e de toda cultura. Observando isso, nós teremos uma facilidade melhor de extrairmos as verdades contidas no Evangelho. Também, quando formos pregar a respeito do Evangelho, precisamos observar alguns pontos dentro das passagens bíblicas. Primeiro, temos que observar a estrutura literária do Evangelho. Nós, quando formos fazer um estudo e extrairmos os esboços do Evangelho, temos que ter uma visão da questão literária, das palavras nele contidas, o significado das palavras que está ali no texto, buscando os seus originais. E eu indico aqui a Bíblia NVI, que é uma tradução mais perto do original, e ali você vai compreender a linguagem literária daquele texto e extraindo a verdade que realmente aquele texto quer nos trazer, nunca querendo se impor sobre o texto, colocar os nossos pensamentos sobre o texto. E pensando assim, buscando entender o texto pelas palavras ali escritas, nós teremos uma tradução original, fiel às Escrituras. Depois, nós temos que observar a questão histórica. A quem e para quem o autor escreveu, qual era o contexto da época em que ele escreveu a mensagem ali a respeito de Cristo. Em quarto lugar, ou seja, em terceiro lugar, precisamos observar a teologia dentro do Evangelho. Sabemos que Jesus Cristo, ele vem revelar Deus. Deus está inserido em todos os evangelhos.
através de Cristo Jesus. E como pregadores, nós temos que ter essa visão teológica, Deus dentro do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Sendo assim, nós teremos uma maior facilidade de explorar os Evangelhos e trazermos para nossas igrejas, para os nossos ouvintes, uma mensagem fiel. Deus abençoe, em nome de Jesus.